E a gente recebe aqui em nossos estudos o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, médico e infectologista, que vem conversar com a gente sobre todos os problemas que chegam aí junto com as chuvas. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, muito bom dia, Andira. Muito bom dia a todos. Nós já percebemos aí uma infestação de moscas. Isso se deve a essa combinação, temperatura alta, umidade chegando também. Que tipo de problemas de saúde as moscas podem trazer? Exatamente isso. A fase larvária da mosca é no chão, no solo, cheio de matéria orgânica, onde tem estrume, jardins, currais, etc. Então, quando começa a chover, elas eclodem, se tornam insetos adultos e invadem as residências, né? E aí, como é um inseto que gosta de matéria orgânica, imagina, gosta de lixo, gosta de outras porcarias, então ela pousa nesses locais e pousa também nos alimentos. E aí elas trazem bactérias que são nocivas para as pessoas. Eventualmente pode trazer outros organismos, como o vírus da hepatite A, causando também hepatite epidêmica, típica de um país em desenvolvimento. Mas o problema maior são as diarreias. Então, é preciso ter cuidado com isso, manter, se possível, a casa telada, os alimentos cobertos, quem não puder evitar. Se puder evitar, manter o bairro limpo, evitar acúmulo de lixos nas residências, tudo isso ajuda muito a lidar com esse problema. Em casos de diarreia, como saber se foram provocados por moscas, por algum tipo de infecção, alguma contaminação de alimentos? Não dá para saber se foi exatamente a mosca ou se foi outra fonte de infecção alimentar, né? Por exemplo, verduras cruas, que são ingeridas cruas, elas têm que ser bem lavadas, porque elas podem carregar, onde elas são manipuladas, supermercados, etc., ceasas, etc., pode trazer bactérias, as pessoas ingerem sem ter o cuidado e tem uma diarreia. Por E. coli, por exemplo, Escherichia coli, que é uma bactéria que muito comumente leva diarreia. Então, a pessoa está com diarreia, se estiver relativamente bem, se mantém em casa, só hidratando-se bastante, compra o soro oral. A criança pequena tem que ter um pouco mais de atenção, para os idosos também, porque o risco de desidratação é bem maior. Então, qualquer sinal de piora clínica ou de duração da diarreia, que é mais 3 ou 4 dias, ou surgimento de febre, são sinais de alerta que a pessoa deve, então, procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência ou onde ele faz uso, para que tenha os cuidados necessários. Raramente a gente precisa de antibiótico para quadros de diarreia comumente observados. Muitas são causadas por vírus comuns, etc. Mas se o quadro se agravar, se vier com febre ou se prolongar mais do que o esperado, 4, 5 dias é o limite que a gente dá para isso, então é conveniente falar com o médico para ele entrar com intervenção com antibiótico ou com antiparasitário, se for o caso. Doutor Carlos, nós vimos de um ano aí muito carregado, muitas preocupações acerca da zika, chikungunya, dengue. E com a volta do período chuvoso, o Aedes aegypti volta a nos ameaçar também? Claro, o triste é que a Organização Mundial de Saúde finalmente reconheceu, de que o que nós temos feito para o controle do Aedes aegypti provavelmente não tem alterado a transmissão das doenças ao longo dos anos. São quase 3 décadas que nós lutamos usando a mesma metodologia e não temos realmente afetado a população de Aedes aegypti e, portanto, a transmissão das doenças. Então, nós temos já estabelecidos aqui o vírus da dengue, já há muitos anos, todo ano leva uma parcela de pessoas mortas. Estava vendo no noticiário que mais de 60 pessoas morreram em Belo Horizonte no ano de 2016, o que não é brincadeira. A Zika chegando é ameaçadora, as últimas notícias são de que mais de 50% das crianças nascidas de mãe que tem a infecção por Zika têm malformações congênitas. Às vezes elas são mais grosseiras, mais evidentes na microcefalia, mas às vezes as famílias só vão observar mais tardiamente no desenvolvimento psicomotor da criança. Quer dizer que ainda podem surgir outras complicações que a gente não percebeu ainda, que a gente não percebe, aquelas coisas mais grosseiras, mais brutas da microcefalia, elas podem aparecer mais tarde, cegueira e outros defeitos congênitos que só posteriormente ficarão evidentes. E com isso, as mulheres, naturalmente, começaram então a retardar a época da gravidez, esperando um momento oportuno, talvez o surgimento de uma vacina que realmente trabalha-se duramente nesse sentido. Os grandes cientistas do mundo estão todos preocupados com essa infecção terrível, né? Que de algum momento era uma infecção banal no Pacífico, de repente ela se tornou uma infecção que leva a lesões congênitas dessa ordem, né? E, por fim, o chikungunya, que também está aí em volta, causando mortes, epidemias terríveis, dores articulares duradouras, etc., alterações neurológicas, enfim, um quadro sombrio. A febre amarela sempre em volta das cidades, ameaçando chegar, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. O vírus maiaro está em volta também, querendo entrar, já está no Mato Grosso. Enfim, o quadro não é bom.
A preocupação maior também vem da ligação de ciência, saúde pública e política. Dependendo da atuação política, Indira, os recursos para a saúde são retirados. E com isso, a incidência de doenças aumenta muito, principalmente doenças por vacinação e doenças que dependem muito da saúde pública. Isso aconteceu com a União Soviética, logo que ela caiu, que ela foi desmontada. E a nossa preocupação hoje é a mesma coisa com a saúde pública no Brasil, na medida que os recursos para a saúde pública são duramente contingenciados pelo governo federal. Então, doutor Carlos, a gente torce para que as pessoas tenham mais consciência, os políticos tenham mais atitude e a gente possa, enfim, ter um futuro com mais saúde. Afinal, política é para as pessoas, não é para os banqueiros. Obrigada, então, doutor Carlos Henrique Neri Costa, e feliz 2017 para o senhor. Feliz 2017 a todos, pessoal.